Oi pessoal, vim aqui hoje falar sobre o conteúdo da semana, olhares sobre a natureza do Brasil. Então, na semana passada, a gente falou sobre os artistas viajantes, aqueles que vieram ao Brasil para registrar o que tinha aqui. A gente viu em especial um artista chamado Albert Recot, que ele desenhava as frutas e verduras. Então, ele entra num novo conceito, da natureza morta. Lembra que no trimestre passado a gente estudou gêneros de pintura, pintura de paisagem, e dentro dessas pinturas de paisagem a gente tem também outro gênero de pintura que é a natureza morta. O que seria a natureza morta? Definindo ela, a gente coloca que é um tipo de pintura ou fotografia em que se vê objetos inanimados como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro, garrafas, jarras de metal, porcelana, dentre outros objetos. Se refere à arte de pintar e desenhar, fotografar composições desse gênero. Então, o primeiro artista que a gente vai ver é o Recot, que é um artista holandês que veio lá por 1637, junto com João Maurício de Nassau, na comitiva para retratar o Brasil. Ele ficou incumbido da missão de mostrar frutas e verduras. Então, se a gente observar as imagens que eu trago para vocês hoje, a gente vai ver que elas são muito parecidas. A gente tem a base da mesa, a gente tem essas frutas e verduras e legumes distribuídos, e em cima a gente tem o céu, como se fossem todas iguais. É basicamente um catálogo. A gente tem várias formas da fruta. Aqui na primeira, que a gente tem o mamão e abacaxi, a gente tem o abacaxi no pé, como ele está nascendo. Depois a gente tem o mamão ali verde, a gente tem o mamão aberto. Ele quer mostrar essas várias facetas. Então, a fruta em vários tipos, desde o nascimento, quanto semente, quando ela vai crescendo e germinando, depois ela verde, ela madura e ela cortada. Então não quer dizer que isso seja real, que ele conseguiu juntar todas essas frutas e fazer aquela, como se fosse uma fotografia, juntar tudo e tirar uma única foto. Às vezes ele estudou vários meses, foi desenhando as várias facetas da fruta para depois fazer essa combinação. É realmente um catálogo de mostragem do que tem aqui no Brasil. Do lado esquerdo aqui a gente tem a mandioca, um aipim, uma caixeira, Então também a gente tem ela ali com a raiz ainda verde, a gente tem ela já mais madura e ela aberta, demonstrando essas várias facetas da fruta. Era o que o artista queria mostrar. Então a gente vai ver um outro artista que também faz natureza morta, mas ele vai mostrar uma outra coisa. Aqui é cor. O próximo artista é o Willem Kalf. Ele também era holandês e viveu lá na época do Barroco. Lembra que o período do Barroco mostrava muitos detalhes da pintura. Ele tem uma grande coisa com claro e escuro. Então sempre vai ter um lado da obra que vai ser mais clara, que vem a luz de uma janela, possivelmente, e uma parte mais escura. Então, além de mostrar os objetos, as frutas e as verduras, ele também está fazendo um estudo de pintura. Ele está estudando a técnica. Se a luz bate em determinado objeto, como que ele vai se portar? Se essa luz vem de trás, como que vai ser? E nisso ele vai desenvolvendo a técnica de pintura dele. Esse gênero de pintura ele ficou muito popular ali no Barroco, porque se a gente imaginar que para pintar um retrato de uma pessoa eu tenho que combinar um horário, um local e daí ficar esse tempo com uma pessoa para pintar, um objeto ele vai ser muito mais simples. Eu vou colocar ele sobre a mesa, se eu ficar cansado, precisar dormir, eu vou dormir, no dia seguinte ele vai estar ali, no mesmo lugar. Então vai ser mais fácil eu estudar essa técnica. Trouxe em especial essa obra aqui para a gente ver a suavidade do vidro, a transparência. E outra coisa que vai chamar a atenção é que nessa obra tem um talher. A gente sabe historicamente que nesse período o talher não era algo muito comum, somente a nobreza tinha acesso a talher. Então a pintura ela também demonstra quem está pintando, com quem essa pessoa convive, para quem ela pinta. Então não é qualquer tipo de pintura, a gente vai ver a classe social que essa pessoa está inserida. Uma artista legal de trabalhar isso é a Clara Peters. Por quê? A gente tem pouquíssimas obras dela, cerca de 35 que são assinadas por ela, e a gente não sabe muito sobre a vida dela.
mas as obras dela registram que ela tinha muito contato com a nobreza, tanto com os materiais que ela pintava, com o pigmento da tinta em si, que eram pigmentos mais caros, como o que ela pintava, o tipo de alimento, o tipo de disposição da mesa. Então a gente vai ter muito talher mostrado por ela, a gente vai ter aqui as composições, alimentos. No lado esquerdo aqui a gente tem uma alcachofra, que era um alimento não muito comum na mesa das pessoas mais humildes. Então a gente sabe que ela tinha contato com essa alta nobreza, o arranjo de flores. Outra coisa também que é diferente dela é que ela pintava como se fosse um autorretrato. Em alguns momentos, em algumas obras, a gente tem um reflexo dela aparecendo, o que é diferente para a época. Aqui a exceção, no lado esquerdo, é esse esquilo. Normalmente não tem na natureza morta animais vivos, somente animais que serão mortos, né, no caso, para consumo. Então a gente tem que pensar naquela mesa de café da manhã, ou no almoço, ou no jantar. Aqui essa exceção, realmente uma exceção, não é comum acontecer isso. E se a gente pensar na natureza morta nos dias atuais? Na arte não faz muito sentido a gente reproduzir uma coisa que já foi feita há 400 atrás, lá na arte barroca. A gente precisa trazer uma roupagem nova. Foi o que aconteceu com esse grupo de arquitetos da arquitetura Catricapes. Eles criaram um projeto Not Longer Life, que reinterpreta e reproduzem as principais pinturas dos clássicos da natureza morta. A gente tem aqui a primeira obra de Caravaggio, artista barroco. Então, do lado esquerdo a gente tem a obra original, do cesto de frutas, e do lado direito eles fazem essa reprodução caso fosse feita nos dias atuais. A gente sabe que o consumo de plástico é muito grande entre a gente, então eles fazem uma denúncia desse plástico exagerado. A gente tem até, no caso, uma fruta descascada. A própria casca da fruta protege ela. Não teria necessidade de pôr mais embalagens nisso. Mas, para se tornar mais prático, eles vendem descascado. O preço aumenta, é claro, mas também vai aumentar esse lixo que a gente vai produzir, que no caso é o plástico. Então, eles vão trazer à tona essa discussão para a gente pensar se é o que a gente está fazendo, se isso é certo, se isso é errado, o que a gente poderia fazer de forma diferente. É para trazer a reflexão. Essa obra especial, ela é bem legal de ser analisada. Se a gente parar ali para perceber, a gente tem do lado esquerdo a original e à direita a releitura dos artistas. Então a gente tem ali no meio da obra um vaso, um jarro para colocar bebidas, e do lado direito eles põem a garrafa PET de plástico. Do lado esquerdo a gente tem ali na fruteira um melão, do lado direito melão com a redinha. Eles falam no vídeo que eu deixei disponível para vocês no AVA que essa redinha, na verdade, ela não serve para proteger a fruta, que a própria casca da fruta tem essa função. Só que na nossa cabeça, esse detalhe estético faz a gente crer que ela vai estar protegida, por isso que ela é feita. Então ela não tem uma função real, é só para vender mais. Do lado esquerdo a gente tem ali a fruta descascada e a lagosta, e daí na releitura a gente tem aquela imitação do limãozinho, que seria só o suco do limão ali dentro, e a lagosta já fatiada. Do lado esquerdo a gente tem ali as louças, né? A taça de vidro, os talheres, e do lado direito o copo de plástico e os talheres de plástico. Então, para a gente repensar na nossa forma de consumo desses materiais, a arte tem essa função de colocar uma lente de aumento no que ela quer mostrar. No caso desses artistas, eles querem mostrar esse consumo de plástico que eles acham exagerado, para levar uma reflexão. Será que estamos fazendo certo? Será que podemos fazer diferente? Então a arte tem essa grande fator de mostrar as coisas diferentes do mundo pra gente. Aqui a gente tem uma obra do Monet, que seria pêssegos e uvas, e do lado direito ela nos dias atuais. Espero que tenha ficado claro dessa releitura sobre a natureza morta para ajudar vocês na atividade artística da semana.